Do meu lado eu tenho o prazer de receber ela que é terapeuta, psicanalista, Angélica Palermo. Seja bem-vinda, Angélica. Olá a todos, uma boa noite. Obrigada. Prazer é todo nosso de ter você aqui, porque nós vamos falar um pouquinho da nossa mente tão conturbada. Aliás, né, Angélica, eu não sei se o mundo está ficando doido ou o ser humano está ficando mais frágil diante de tantos problemas que a gente vê no nosso dia a dia. O mundo está mais maldoso ou nós estamos mais frágeis? Frágeis. Frágeis. Por que você acha que estão mais frágeis? Por conta de que tudo é muito assim, em tempo real. Tudo que acontece hoje é em tempo real. Não dá para pensar, analisar? Então, assim, as pessoas estão muito expostas, né? Então, a internet, ela veio tanto para ajudar, quanto ao contrário. Então, as pessoas, elas se submetem a situações que na vida real dela, ela não vive aquilo. Então, onde mexe com as emoções. Então, ou então ela fica ali se comparando com certas pessoas que ela gostaria de ser daquela forma e ela não é. Então, onde que aí existe toda essa parte de um distúrbio emocional interno e também de onde que essa pessoa ela vem com todas as... com a educação dela que ela teve, como que foi a infância dessa pessoa. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje não é o mundo, é as pessoas, né? As pessoas, elas estão doentes emocionais. Com a internet, o relacionamento na família diminuiu, sumiu? Diminuiu, né? Onde as pessoas estão ali só focadas nas telas. Então, é assim, diminuiu para a maioria, mas se for ver, tudo depende de como que é o relacionamento dentro desta família. A família ainda existe? A família existe. Laços fortes? Eu dou por mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, que existe, porque nós nos conversamos muito. Então, assim, de onde que vem? Depende de quem? Dos pais, né? Para dar essa segurança, que é assim, na psicanálise... Aqui começando e falando da psicanálise, né? Que aquela não tem julgamento e não tem o certo ou o errado, mas tem as escolhas que as pessoas fazem, né? E de onde que vem todo esse comportamento da vida do adulto? Que a vida do adulto, ele é uma repetição de comportamento lá da infância e da adolescência. E como que repete esse comportamento? Em formas de gatilhos. Ele repete esse comportamento de onde? De traumas vividos, de situações boas e muitas das vezes situações que não foram boas. E aquelas mais traumáticas, ela ficou guardada lá no inconsciente, onde a pessoa não lembra. A vida do adulto, ele não lembra. O inconsciente. É o inconsciente. E o que não lembra, ele é isso que é repetido, é isso que repete. E repete em forma do quê? De gatilhos, que assim, aconteceu uma situação e no decorrer daquela situação que aconteceu, tinha alguns fatores ali. Fatores de pessoas, fatores de um lugar, de som, de cheiro, que aí na vida do adulto, quando ele passa por essa situação, é como se fosse assim, estou lembrando de algo que eu não sei. Então aquilo... Se for algo que não foi agradável, a pessoa começa a ter o quê? Sintomas. Esses sintomas que são o comportamento. E esses sintomas, eles podem levar a pessoa a ter, assim, N fatores do sentir. Então, quando a pessoa sabe, porque muitas das pessoas, elas não sabem dar nome no que ela sente. Muitas pessoas chegam para mim e falam, não sei o que eu sinto, não sei o que é isso. Então vamos investigar, vamos saber de onde que vem. E sempre de onde que vem, sempre é lá da infância. Nós estamos aí no mês da mulher, mês de março, mês da mulher. Eu estava comentando com a Angélica o grande número de mulheres que acabam apanhando e tem vários casos em que o marido mata a esposa, ou seja, ele acaba matando quem ele deveria proteger, quem teoricamente ele ama.
por que isso tem acontecido É, tanto nesse... Mas será que ama mesmo? Porque é assim, essa patologia, essa situação, essa perversão toda com as mulheres, muitas das situações, assim, eu não posso generalizar, mas muitas delas as situações com as mães deles, não resolvidas. Situações que não resolveu com a mãe. E lá no inconsciente, de alguma forma, vai ali querer resolver e não resolve com aquela mulher que está ali naquele relacionamento. Então, assim, isso não é amor. Né? De alguma forma, é na falta. Porque todo excesso, existe uma falta. Qualquer excesso. Para qualquer excesso que a pessoa for, é porque existe uma falta. E nesse excesso de a pessoa ser violento, qual é a falta? Então, qual é a falta? A falta desse homem é a falta, assim, que só em processo de análise dá para saber, porque não é igual para todos. Olha, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com uma inspetora da GCM, pessoa extremamente competente, a Darcy. E aí nós vamos conversar muito com ela a respeito de tantas coisas que têm ocorrido aqui. Angélica, quando falamos de relacionamento, muitas pessoas pensam apenas em amor e convivência. Mas qual o papel do inconsciente nessas relações? O relacionamento, ele começa com você mesmo. Né? Primeiro, você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que se relacionar com você mesmo. Como que você vai se relacionar com uma outra pessoa se com você não estar bem? Né? Então, de onde que vem tudo isso? Então, você tem que estar bem com você. É difícil no dia a dia, acontece tantas situações, né? Então, assim, realmente, você está disposto a olhar para as suas questões, e aí sim está disposto nesse relacionamento, porque eu falo, se relacionar num relacionamento, relacionar com as pessoas, porque aonde você vai, você se relaciona. No seu trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, qualquer lugar existe pessoas, então você está se relacionando. Então é como que você está com você. Então a pergunta que eu sempre falo é quem é você na sua essência? E aí as pessoas não sabem responder. Isso é importante. Eu queria puxar para um outro lado, que tem muitas pessoas, homens, mulheres, vamos colocar homens e mulheres, que estão num relacionamento abusivo. E aí as pessoas não conseguem sair porque elas ficaram fragilizadas. Você já recebeu esse tipo de caso? Como a pessoa deve proceder para tentar sair desse relacionamento abusivo? Porque ela, na verdade, ela não sai porque ela precisa se libertar ela mesma. Sim, porque ela sozinha mesmo, por conta dela, ela não vai conseguir. Ela precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa muitas das vezes até de psiquiatra, tomar medicação, porque a pessoa, ela chega num ponto que ela não se reconhece mais. Ela foi se anulando de tal forma que ela mesma não se reconhece. E aí só através de terapia para trazer a pessoa de volta. E muitas das vezes ela vai ter que tomar até remédio, sim. Porque o que acontece? O remédio quem passa é o psiquiatra. Então, na psicanálise, ela é a cura pela fala. Então, você vai falando, você vai se ressignificando, dando um novo olhar, novo sentido. Mas nesse caso, a pessoa sozinha, eu consigo sair. Se é logo no começo, que a pessoa já tem ela tem um suporte emocional e ela perceber e ela conseguir dar conta e ela sair no começo, aí sim. Agora, se ela vai deixando e achando que a outra pessoa vai melhorar, não. Porque ninguém muda ninguém. Isso é fato. Ninguém consegue mudar uma outra pessoa. Você se muda, mas você não tem o poder de mudar a outra pessoa. Essa questão de... por isso que é importante você saber escolher a pessoa com quem você vai viver, não é isso? É possível pensar, escolher direitinho? Não dá, então, né? Sabe o que acontece? Como faz isso? Isso eu acho assim que
Não é que você escolhe, você se identifica com a pessoa. Temos os mesmos pensamentos. Tem os mesmos tal. pensamentos, só que você só vai descobrir mesmo como a pessoa é no seu dia a dia, na vivência com a pessoa. Né? No decorrer, aí quando vier um grande desafio que os dois estão passando, aí sim você vai conhecer a pessoa. Você vai conhecer, sabe o quê? O lado da sombra da pessoa, né? Porque todos nós temos um lado da sombra, né? Então, assim, você vai descobrir. Porque você tá ali namorando e se identificando com aquela pessoa. A gente só mostra o nosso lado bom. Você só fica conhecendo o lado bom da pessoa, mas... Cabelo penteado. E de repente acontece uma situação, e aí você vai conhecer um outro lado da pessoa. Aí sim você vai... Porque desafios acontecem, e aí você vai conhecer a pessoa naquela situação. E hoje em dia os casais, eles se formam tão novos, né? 12, 13, 14, 16 anos. Eles ainda não estão preparados psicologicamente para enfrentar a vida, né? Então, quando acontece nessa idade, é porque ainda existe a falta. A falta de quem? Dos pais. É uma falta de alguém ali. Porque não teve, aí vai se relacionar com uma outra pessoa nessa idade. Porque essa idade a pessoa é um adolescente, ela tem que viver a vida de adolescência e não de relacionamento. Quando é que a pessoa deve procurar um psicanalista? Quando ela sentir que ela não está vivendo mais. A dor dela é tão grande que ela paralisa. Aí ela não consegue trabalhar, ela não consegue se relacionar, ela não consegue mais levar aquela vida que ela tinha antes. Ela está doente? Está doente. Emocionalmente está doente. E ela consegue se... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre um psicólogo e um psicanalista? E um psiquiatra? Vamos colocar os três? Um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra. O psicanalista, ele trabalha toda a parte do sentir. Tudo que está ali ligado na infância. E aí tem essa repetição de comportamento da vida do adulto. Psicanalista. O psicanalista, ele não passa laudo. Ele não vai falar, olha, você é um borderline, você tem depressão, você tem isso, tem aquilo. Não, ele não vai dar um laudo. Ele não vai te laudar. Não. Ele só vai trabalhar só naquilo que você está trazendo. E aí a pessoa, através daquela fala, ela vai se curando pelaquela fala e vai se ajustando e dando um equilíbrio nesse emocional. Vocês são uma espécie de guia. Isso. Nós somos é como se fosse um detetive. A gente vai investigar de onde é que vem aquilo que a pessoa está sentindo. Então a gente é como se fosse um detetive. E o psiquiatra é o que passa remédios. O investigador. O psiquiatra, ele também faz todo esse trabalho de humanização, de também buscar de onde que vem esses sintomas do paciente. O psiquiatra, ele faz isso também. Ele também estuda toda a parte do Freud, ele estuda toda a Lacan. Cada psiquiatra, ele tem uma vergente, ele tem ali para onde que ele vai. E onde que ele tem mais afinidade. E aí é onde que ele passa a medicação. O psicólogo, ele já pode dar... o psiquiatra também dá laudo. E a psicóloga, ela trabalha toda a parte do sentir e do comportamental, do comportamento. Só que ela foca mais na vida do adulto. E aí ele pode passar o laudo, sim. Nossa, que coisa bastante interessante, né? E demora muito o tratamento? É assim, eu estou falando do psicólogo superficial. Lógico que tem muito mais. Sim, claro. E aí, assim, um psicólogo falando, ele tem mais propriedade de falar do trabalho dele, né? Então, eu estou falando mais do meu. Mas, assim, falando no geral, que tem muito mais linha de trabalho. Tem TCC, tem do comportamento. E o psicanalista, ele estuda toda essa área. Só não passa o laudo para o paciente. Me mandaram uma colinha aqui também, porque o assunto é muito complexo, né?
Relacionamentos podem ser uma repetição de experiências emocionais vividas no passado? Aí me vem uma questão. Se uma pessoa teve um relacionamento ruim por culpa dele, ele pode repetir isso lá na frente em outros relacionamentos? Mas você está falando de... Relacionamento mesmo. Não, mas assim, está falando de vidas passadas? Não. Eu estou falando, a pessoa teve um relacionamento ruim, separou. Ah, tá, de outros relacionamentos que vai repetindo Exato. igual. Sim. Porque, de repente, ela casou, aí por culpa dela, não deu certo, aí separa e vai casar com outra pessoa. E existe a tendência, pode acontecer, dela repetir os mesmos erros? Sim. Porque não olhou para suas questões. Como não olhou para suas questões, não trabalhou as questões internas, e aí vai repetir novamente. Que coisa! E é tudo pelo inconsciente. Sabe por quê? Os inconscientes, eles se comunicam. A pessoa fica meio que presa. Ela faz a coisa quase sem saber, é isso? Ela não sabe, mas ela vai falar assim. Por isso que as pessoas falam assim: nossa, eu tenho o dedo podre, eu só encontro, como que é? Aquelas pessoas que eu não me afinizo, sempre as mesmas. Aquele estilo de pessoas, parece que elas têm uma semelhança parecida com o anterior com o outro. O problema é a outra pessoa? Não, o problema não é a outra pessoa. Às vezes nós você projetamos mesmo. os nossos erros nos outros. Não, e então é assim, os nossos e de onde é que vem? De onde que vem? Dessa falta, você está buscando o quê? Você não teve pai, você não teve relacionamento com o pai. Você está buscando o pai nos outros elementos. E ninguém daqueles vai ser seu pai. É inconsciente. Ela sabe, a pessoa faz isso sabendo? Não, ela não faz isso pensando. Lógico que não. Mas ela vai sempre procurar quem? O pai. E quando é o homem, ele vai procurar a mãe. Meu amigo José Tavares está dando boa noite para nós, para os convidados. Noite. E também o Cláudio Palermo. Boa noite. Está dando um abraço para nós aqui, para a sua amada Angélica. Ela veio de táxis aqui, viu, Roberto? Sim. Hoje em dia é mais moderno, vem de Uber. Isso. Né? Muito bem, agradecer a todos vocês. Eu vejo o quanto é importante a pessoa se conhecer para justamente não projetar no outro, que hoje é muito comum as pessoas ficando falando mal da outra, mas aí na verdade ela está falando o que está dentro dela, o que é ela. Ela fica projetando. Exatamente. Olha, você é isso, você é aquilo outro, mas na verdade parece que ela está falando só dela mesma. Tá. Porque assim, você só vai ver no outro, você vai enxergar no outro só aquilo que você tem. Uhum. Aquilo que você tem, você não enxerga no outro. É verdade. Então, assim, os defeitos da outra pessoa, você consegue enxergar por quê? Porque tem dentro de você. E olha só, tem um evento dia 22 de março. Exatamente. Que evento que é esse, Angélica? É um evento que nós estamos trabalhando toda a parte do relacionamento. Né? Tudo isso que nós estamos conversando aqui é um evento para olhar, para fazer as pessoas começarem a refletir sobre de onde que vem essas questões da parte do emocional no relacionamento com ela mesma e no relacionamento com as pessoas. Onde? De onde que vem? Não, onde vai ser esse vai evento? Vai ser lá próximo da Paulista. Tinha que fazer um pouquinho mais perto. Porque em São Paulo. Pega mais gente importante. E vai ser em São Paulo, próximo ali na Avenida Paulista. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que aí eu falo melhor. E como é que eu te acho? Eu posso deixar meu telefone? Claro, por favor, senão ninguém te acha. Meu telefone é o 011 99480 6212. Repete devagar. 99480 6212. E no Instagram é Angélica, a psicanalista. Eu vou fazer umas terapias com ela, porque eu sempre falo que eu sou um cara
que nasceu já com algumas sequelas, são meio sequelados. Eu acho que todo ser humano é meio sequelado, né, Angélica? Parece que a gente nunca é um modelo perfeito e completo. Sempre temos alguns retoques para fazer e alguns consertos, né? Eu sempre, sabe por quê? Eu falo assim, com as pessoas que eu atendo, toda a educação que você teve, de pai, de mãe, é aquilo que eles sabiam e aquilo que eles podiam dar. Cabe a você melhorar. Aí o que acontece na vida do adulto? Essa educação, ela é para a vida de hoje, de agora, ela está sendo saudável? Boa questão. Ela está sendo saudável? Se não está, vem para terapia. Converse com a Angélica. Conversa comigo. Vai ser uma boa. Obrigado, Angélica, agradecer muito você. Eu que agradeço. Dia 22 de março, que horário? Vai ser das 10 da manhã ao meio-dia. Vai ser um sábado, domingo? Vai ser um domingo, das 10 beleza. ao meio-dia, porque assim as pessoas conseguem ficar, como é ali na Paulista, se a pessoa quiser aproveitar depois para fazer um belo passeio lá na Paulista, verdade, né? Porque hein? a Paulista fica fechada. Então, tem vários espaços culturais lá, então vem para o nosso treinamento. Vai ser um treinamento voltado todinho na parte do emocional, fortalecer seu emocional, para você se relacionar com você mesmo, olhar para as suas questões, e aí sim, quando você for se relacionar com uma outra pessoa, ter uma relação saudável. Obrigado. De amor e de respeito. Amém. Muito bem, Angélica. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Só me liga. Agradeço muito. E agradeço a todos que estão aqui junto com nós.